Título 7. Das Disposições Gerais. Artigo 49. A matrícula da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Parágrafo 1º. No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de 30 dias, contado do início de suas atividades, quando obterá número cadastral básico, de caráter permanente. A linha A, revogada. A linha B, revogada. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O não cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo sujeita o responsável à multa na forma estabelecida no artigo 92 desta lei. Parágrafo 4º. Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC, por intermédio das juntas comerciais, e os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas prestarão, obrigatoriamente, ao Ministério da Economia, ao INSS e à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas e entidades neles registradas. Parágrafo 5º. A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural, pessoa física, ou segurado especial, é o documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, a ser apresentada em suas relações com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal, com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito, e com os adquirentes de sua produção, ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º deste artigo não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência de imposto sobre produtos industrializados, ou ao contribuinte cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, seja obrigatória. Artigo 50. Para fins de fiscalização do INSS, o município, por intermédio do órgão competente, fornecerá relação de alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. Artigo 51. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos órgãos competentes, bem como a atualização monetária, e os juros de mora, estão sujeitos, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais são equiparados. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados e ainda não recolhidos. Artigo 52. As empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, aplica-se o disposto no artigo 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 53. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Parágrafo 1º. Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas. Parágrafo 4º. Não sendo opostos embargos, no caso legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução. Artigo 54. Os órgãos competentes estabelecerão critério para dispensa de constituição, ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessa medida. Artigo 55. Revogado. Artigo 56. A inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a partir da publicação desta lei, é condição necessária para que os Estados,
o Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal FPE e do Fundo de Participação dos Municípios FPM, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral, de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. Os recursos do FPE e do FPM não transferidos em decorrência da aplicação do caput deste artigo poderão ser utilizados para quitação, total ou parcial, dos débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas A e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito Federal ou município. Artigo 57. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão, igualmente, obrigados a apresentar, a partir de 1º de junho de 1992, para os fins do disposto no artigo anterior, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, existentes até 1º de setembro de 1991, renegociados nos termos desta lei. Artigo 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, existentes até 1º de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até 240 parcelas mensais. Parágrafo 1º. Para apuração dos débitos será considerado o valor original atualizado pelo índice oficial, utilizado pela Seguridade Social para a correção de seus créditos. Parágrafo 2º. As contribuições descontadas até 30 de junho de 1992 dos segurados que tenham prestado serviços aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios poderão ser objeto de acordo para parcelamento em até 12 meses, não se lhes aplicando o disposto no parágrafo 1º do artigo 38 desta lei. Artigo 59. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS implantará, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação desta lei, sistema próprio e informatizado de cadastro dos pagamentos e débitos dos governos estaduais, do Distrito Federal e das prefeituras municipais, que viabilize o permanente acompanhamento e fiscalização do disposto nos artigos 56, 57 e 58, e permita a divulgação periódica dos devedores da Previdência Social. Artigo 60. O pagamento dos benefícios da Seguridade Social será realizado por intermédio da rede bancária ou por outras formas definidas pelo Ministério da Previdência Social. Parágrafo único. Artigo 61. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos estados e municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, deverão constituir reserva técnica, de longo prazo, que garantirá o seguro social estabelecido no Plano de Benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, na forma da Lei de Orçamento. Artigo 62. A contribuição estabelecida na Lei nº 5.161, de 21 de outubro de 1966, em favor da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro, será de 2% da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, estabelecida no inciso 2 do artigo 22. Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo poderão contribuir para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro,